O Museu Marítimo de Sesimbra é inaugurado no Dia do Pescador, 31 de maio, na Fortaleza de Santiago, monumento seiscentista. Dividido por várias salas com diferentes temáticas, o museu apresenta um vasto património, fruto de campanhas arqueológicas e, sobretudo, de um trabalho de proximidade feito com a comunidade pescatória. A abertura do Museu Marítimo de Sesimbra representa o culminar do processo de recuperação da Fortaleza de Santiago, recentemente restaurada pela autarquia e situada no núcleo urbano antigo, ao centro da Baía de Sesimbra. A Câmara Municipal de Sesimbra, desde que conseguiu recuperar a Fortaleza para usufruto de todos os sesimbrenses e todos os que nos visitam, teve desde o início a ideia de instalar neste espaço que é magnífico e que é um espaço nobre do nosso concelho, não apenas da vila, um museu de homenagem aos homens do mar, um museu marítimo, que pudesse de alguma forma fazer o relato de toda a nossa história, desde a história das origens mais remotas, desde a altura não só dos dinossauros, mas até antes disso, desde a formação geológica de todo este território, passando pela ocupação humana e obviamente uma homenagem, culminando com uma grande homenagem aos nossos homens do mar, aos nossos heróis que são os pescadores. Portanto, tendo sido esse o nosso desígnio desde o início, era necessário criar todas as condições físicas e financeiras para que esse objetivo fosse concretizado. Quando tivemos a possibilidade de avançar com uma candidatura aos fundos comunitários que viabilizasse essa instalação do museu e que simultaneamente pudéssemos também associar à instalação do museu à requalificação do mercado do peixe, porque na verdade, estando a falar do Museu Marítimo, estamos a falar daquilo que é a nossa riqueza maior, que é a atividade pescatória e a forma como a atividade pescatória desde sempre influenciou a atividade económica e social deste concelho. Felizmente a candidatura foi aprovada e, portanto, desde 2012 que estamos a trabalhar arduamente para que o museu possa ser uma realidade e assim chegámos ao final feliz, que é de estarmos muito brevemente, no dia 31 de maio, no Dia do Pescador, e portanto a data também obviamente não foi coincidência, foi escolhida de uma forma muito criteriosa, abrir este espaço que é um espaço de convivência, de narrativa, de história, de memória e de homenagem a todo o concelho, mas sobretudo aos pescadores e à atividade pescatória. Parte de um cepo de âncora com 5.000 anos, associado à navegação no período romano, e um conjunto de anzóis e pesos de rede situados entre 2500 e 200 a.C., são os artefactos mais antigos da exposição. Como numa verdadeira cápsula do tempo, o Museu Marítimo de Sesimbra pretende transportar o visitante para a presença dos vários povos que passaram pelo território, assim como a sua forte ligação ao mar. Este espaço vai fazer uma leitura diacrónica, portanto vamos começar muito antes das formações morfológicas que hoje quem nos visita pode apreciar, vamos a um passado tão remoto que hoje onde há mar haveria nessa altura terra e hoje onde há terra haveria mar, portanto vamos chegar até à formação geológica e morfológica de todo este território e portanto considerando também o período temporal que nós queremos relatar no museu e que vai desde a formação geológica de todo este território, passando pelas várias ocupações humanas ao longo dos séculos, culminando na atualidade. A Sala da Arte, dedicada às principais artes de pesca praticadas em Sesimbra, é o centro da exposição. Nas duas divisões que ocupam o antigo quartel dos artilheiros, é feita uma abordagem, primeiro às artes de redes, apresentadas com recurso a um conjunto de maquetas de grande pormenor e beleza, da autoria do artesão local Ângelo Sobral Farinha, que faziam parte do espólio do Museu do Mar e que foram integradas agora num contexto que as valoriza. Para além disso, o espaço conta com uma aiola em construção, em tamanho real, oferecida por Rui Farinha, filho de Acácio Farinha, mestre da construção naval de Sesimbra. Não é só a barca típica de Sesimbra, mas também a aiola, que é os dois tipos de embarcação que existe, não é? Em Sesimbra, e que é mesmo sesimbrense, pode chamar, que tem a chancela de Sesimbra. Em conversa, e sabia que a Câmara estava, portanto, com o projeto do Museu do Mar, não sei mais, eu estava a começar a construção desta aiola para venda, nem tinha cliente. Mas por brincadeira, eu disse sempre, não sem intenção alguma, na altura, olha, ainda para onde é que ela vai parar? Ainda vai ser para o museu, que é na perspectiva
de dar a ideia ao visitante, a construção em si, portanto, a nível de estrutura, não é? Portanto, de cavername, como ela é feita, não sei o que mais. Uma tábua em cima para saber como é que leva à primeira tábua. Uma em baixo, que é para ver o trabalho que aquilo lá, que nem toda a gente passa para a cabeça o trabalho que ele quer. E o outro lado sem nada, que é para ver, para ter uma tábua, o trabalho que tem que ser feito para depois a colocar. A primeira coisa a fazer, seja da aiola ou outro tipo de embarcação, seja a barca típica de Sesimbra ou outros modelos que nós temos, não é? Não é só esses que nós construímos. A primeira coisa a fazer é um modelo. Os modelos são próprios, porque nem havia computadores. Hoje há computadores, os desenhadores fazem, não sei o que mais, depois veio, mandou o plano e faz e depois não. Depois é tirado com um compasso especial os pontos, na parte mais clara e ou na parte mais escura, e a gente marcar no chão essas larguras. Até depois está tudo marcado, com o virote, a gente marca, vai marcando no chão, é aí que vai sair o barco, já à escala. Portanto, o feitio, desde a proa até à popa, fica o feitio feito no chão, já como o barco vai sair. Isso é o que se chama a sala de risco, ou a sala de risco, é para fazer esse trabalho. Faz-se umas grades, que é a grade que vocês já viram ali com certeza, aquilo é de uma aiola de 3 metros, a que está ali. Mete-se em cima do que está traçado no chão. E depois os traços que estão no chão a gente tem que marcar para essa grade. A partir daí começas a construir. Para construir, geralmente se a gente tem madeira no estaleiro, pronto, vamos chegar os braços às cavernas, que é os troncos, que é feito de pinheiro manso. As voltas dos braços, a caverna toda a madeira que tem curvas, é pinheiro manso. Tudo o que é tabuado, tábuas compridas, não sei como é o bravo, que é aquele pinheiro, portanto, alto. Depois, novamente, com um virote, marca não sei o que mais, vai para a serra, corta-se, pronto, e a partir daí começa a construção. Foi assim, portanto, que eu tenho orgulho, foi a primeira peça a entrar no museu, que deu bastante trabalho, só quem acompanhou a que sabe, para ela estar, felizmente, onde é que ela está, e para mim é o maior orgulho, não só de mim, como do meu pai. É um mar que não devia de acabar. Os recursos que os pescadores tinham à sua disposição, até onde iam e como viajavam, são algumas das questões a que a sala de viagem pretende responder. José Satiro foi durante décadas eletricista naval e conhece como ninguém os equipamentos de navegação. Algumas das peças que guardou e cuidou ao longo dos anos permitem hoje perceber melhor o engenho dos pescadores de Sesimbra para se orientarem em mar alto. Os pescadores antigamente conheciam pelas estrelas e por isto e por aquilo, pelas marcas que havia em Sesimbra e coisas, em terra, sabiam os locais onde é que se encontravam, não é? Este serviço de luzes era ao mar, este tal, eu não sei explicar bem isso, mas não se podia. A montagem na eletricidade fiz em vários barcos mesmo, e depois, mais tarde apareceu as sondas, por acaso não está aqui esta, que é a Bellatrix, havia uma mais pequena que era lá, que fez as primeiras sondas que se montou em Sesimbra, que era alemães. E era curioso que uma dificuldade tremenda, aí já trabalhava no ramo, dificuldade tremenda em incutirmos no pescador as sondas, porque eles estavam acostumados, olha, este objeto que está aqui, que eram as sondas manuais, estavam acostumados àquilo e então não se acreditavam na tecnologia, não se acreditavam. E foi muito difícil e conseguirmos, porque havia uma coisa que eu imaginei que era assim, o pescador pesca à braça, e então a braça que vem dali é a braça legal, que havia uma braça que era 1,65 m, que era a braça italiana, e havia a inglesa que era 1,85 m. E então, mas eles não se acreditavam, porque ele se abrisse o braço, por vezes não dava a braça que eles estavam acostumados. Portanto, mas gradualmente foi, depois chegou a um ponto que se a sonda estava variada, já nem ao mar iam, porque já não conseguiam encontrar a profundidade que estavam. O Museu Marítimo apresenta ainda a sala de memória e devoção, com um conjunto de peças doadas e cedidas pela comunidade. O espaço desde o princípio, com recurso à tecnologia 3D, a Sala Carlos de Bragança, o Rei Pescador, centrada sobretudo nos estudos do monarca, e um espaço dedicado às espécies existentes no Parque Marinho Luís Saldanha, com um aquário interativo.
O vasto património, que conta a história da ligação ancestral de Sesimbra ao mar e à pesca, vai estar disponível ao público de uma forma organizada e sistematizada, com recurso a fotografias e vídeos com um valor documental enorme, associadas às novas tecnologias, com uma clara aposta nas componentes lúdica e interativa, que vão permitir gerar grande interação com os visitantes. Desde o início que a nossa intenção foi que este museu fosse um museu não convencional, portanto nós tínhamos muito material expositivo, algum que tinha sido oferecido também pela população, pelos pescadores, pela comunidade de uma forma geral, mas não quisemos que este museu fosse um museu tradicional, só de exposição dos materiais e todo o nosso acervo. Tentámos, com este discurso museológico, e penso que o conseguimos muito bem, que fosse uma articulação, uma simbiose entre o acervo, que de alguma forma faz o relato de todo o passado comunitário, nomeadamente ao nível da pesca, mas também através de fotografias, e temos fotografias belíssimas, e ao nível daquilo que não podemos ir buscar em termos de materiais ou em termos de fotografias, porque remonta a períodos onde esses materiais e essas fotografias não existiam, através da projeção em 3 dimensões, através da multimédia. Portanto, eu penso que com esta articulação, quer dos materiais, são materiais que nos contam uma história, são materiais que são testemunhas da história que nós estamos aqui a relatar, ao nível da atividade pescatória, ao nível das fotografias, ao nível dos textos, que muitas vezes foram também inspirados em fontes mais ancestrais e das quais ainda há registro. Em relação a épocas onde esses registros não são possíveis, fizemos uma recriação, obviamente através do apoio da Universidade, e portanto todo este discurso narrativo, todo este discurso museológico é apoiado em bases científicas, com parcerias que nós fomos estabelecendo com as universidades, e aí é através da recriação multimédia que nós conseguimos contar a história do nosso concelho. Promover a ligação à comunidade local e aproximar os munícipes à história da sua terra são os principais objetivos deste museu. Acredito que eles possam, num primeiro momento, não estar à espera do museu tal como o criámos, porque tem muita multimédia, tem muitas fotografias, e ao nível das fotografias eles certamente se vão rever, tem muitos materiais que são materiais que os acompanharam nas suas viagens, mas sobretudo eu penso que é a parte mais importante deste museu, para além obviamente da historiografia, que nós tentamos que fosse o mais rigorosa possível, é a parte dos afetos. Este museu é uma homenagem aos homens do mar, e portanto o que nós tentamos desde sempre é que os homens do mar, os homens e as mulheres e a toda a comunidade, porque não falamos só dos pescadores, falamos da vida dos pescadores e portanto também da vida fora dos barcos e da vida em terra, mas que essa homenagem seja do seu agrado. Não faz sentido criarmos um museu marítimo se não fosse para homenagear e para agradar os homens do mar. A recepção do Museu Marítimo de Sesimbra situa-se junto ao posto de turismo à entrada do monumento. Depois de adquirir o ingresso e ser devidamente enquadrado, o visitante poderá circular pelos vários espaços e optar por organizar a sua própria visita. Para os cidadãos do concelho de Sesimbra, as entradas serão gratuitas. Basta pedir um cartão de utente para o efeito.